tema da minha mensagem hoje é a eficácia da oração. Tiago 5,13 diz assim a palavra do Senhor: alguém entre vós está aflito? Ore. Está contente? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para seres curados. A súplica de um justo muito pode em sua eficácia. Verso 17. Elias era humano e frágil como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez, e o céu deu chuva, a terra produziu seu fruto. Meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. O ser humano, quando eu digo ser humano, eu digo eu e você, todos nós. Via de regra, ele cocheia, ele balança entre 2 estados de espírito. Ou ele está feliz, ou ele está contente, ou normalmente ele está aflito e angustiado. Via de regra, assim que somos. Como que você chegou aqui essa noite? Você tem uma semana a qual você pode dizer que você está feliz, alegre, ou você chegou aqui aflito por conta de problemas que talvez aconteceram hoje, durante a semana, ou tenha acontecido e aí perseguido você durante um bom tempo. Como você chegou? O que a Escritura vai nos dizer é que, se estamos aflitos, devemos orar. Orar. Se estamos alegres, devemos cantar louvores ao Senhor. Este é o mandamento da Escritura para mim e para você. O nosso estado de espírito não altera o fato de que eu e você temos a obrigação de buscar a Deus em oração. Porque Tiago diz que devemos orar ou cantar louvores, que também é uma forma de orar. Ou seja, ore em todo tempo. Neste trecho final aqui, que nós estamos terminando a carta de Tiago, Tiago vai mencionar 7 vezes oração, para enfatizar a importância que ela tem. A oração é uma das características fundamentais para nós que somos filhos e filhas de Deus. Essencial. Na última quarta-feira, e veja, eu estou pregando às quartas sobre o livro de Atos e aos domingos a carta de Tiago. Então, eu não planejo o assunto que eu vou falar, eu apenas vou seguindo o livro. E eu acho que já é a 2ª ou a 3ª pregação que eu falo constantemente sobre oração, juntando os 2 livros. Eu acredito piamente que quando o assunto é repetido à exaustão, ainda mais em pregações que não sou eu que escolho, eu apenas vou seguindo de forma expositiva, que é de fato Deus alertando a mim e a você sobre a importância de determinado assunto. No caso aqui, a oração. Na quarta-feira, eu falei sobre Atos capítulo 9, onde diz a Escritura que Saulo de Tarso, ferrenho perseguidor da igreja, ele capturava as pessoas que estavam nas sinagogas, arrancava-os, levava para serem julgadas, presas, quiçá mortas. E este homem maligno, então tem um encontro com Deus, fica cego, é conduzido à casa de um homem, e então Deus aparece numa visão a Ananias dizendo: vai à casa de Judas, vai à casa de um homem, eu vou explicar para você onde é, na rua direita, e lá você vai encontrar Saulo. Ore para que ele possa retornar a enxergar. E de fato é isso que acontece. Ele, antes de ir, diz a Bíblia que Ananias questiona Deus: Senhor, será? Tenho ouvido de muitos que este homem é extremamente maligno, que este homem tem perseguido os santos, a igreja. Veja, Deus dá uma visão a ele dizendo: vai à casa que você vai achar um homem chamado Saulo. Ore para que ele volte a ver. E ele diz: Senhor, ele é muito perigoso. Deus vai e reforça: vai porque ele é para mim um vaso escolhido. E então, Deus diz assim: para que você saiba que este homem, de fato é quem eu estou falando, ele vai estar fazendo uma coisa, algo peculiar. Você vai chegar e ele vai estar orando. Oração é algo fundamental na vida do cristão. E que é basicamente o que o Tiago vai nos falar, né? Olha, Saulo, ele se converte
E a primeira coisa que ele faz é buscar a Deus em oração. Por vezes nós caímos em pecado, fraquejamos, porque negligenciamos este princípio basilar: orar. Todo santo dia. Clamar a Deus para que Deus nos dê a graça, nos abençoe, nos livre do pecado, nos conduza segundo a sua vontade. É fundamental. Eu quero passar aqui alguns princípios, então. Põe ali o primeiro, por favor, meu irmão. Primeiro, orem em toda circunstância. Por que devemos orar em toda circunstância? E quando eu digo toda, é de fato todo mesmo. Tiago, aqui, ele dá os extremos: aflito ou alegre. Seja em sofrimento, enfermidade, desânimo. Porque você sabe, essas são coisas que atingem a todos. Não é pelo fato de sermos filhos e filhas de Deus que somos blindados de ficarmos doentes. Enfermidades graves, raras, do luto bater à nossa porta, essas coisas não sobrevêm. Todavia, em vez de ficar amargurado, reclamando, choramingando, a Escritura vai nos dizer constantemente que devemos buscar a Deus em oração. Alguns versículos anteriores aqui, Tiago vai dizer: olha, não fiquem por aí preocupados em falar mal das pessoas, de outros irmãos. Não, mas se você está angustiado, você deve buscar a Deus. E a carta de Tiago, ela começa e termina nos encorajando a orar. Oração é fundamental. E ele vai dizer que devemos orar em primeiro lugar no versículo 13, não é? Tiago 5,13, ele vai dizer assim: alguém entre vós aflito? Aflito? Já teve dias de aflição na sua vida? De angústia, de você não saber, ai, e agora? Será que eu vou ter dinheiro para isso? O que vai ser da minha vida amanhã? Está tendo corte na empresa? E agora? Meu filho ficou doente, será que o hospital vai ter recursos necessários para cuidar dele? Quem nunca passou por um tipo de aflição? Seja no casamento, no trabalho, com os filhos, na família, em qualquer lugar. E Tiago vai dizer: orem. Orem pelos que sofrem. Porque diante do sofrimento, seja em relação à saúde, seja em relação a relacionamentos, decepções, família, é fundamental que venhamos a orar. A oração é o que vai guiar a minha e a sua vida. Devemos buscar a Deus em oração e não nos desesperarmos. Só que o cristão, ele por vezes, ele faz tudo que está ao seu alcance para, por último, orar. Não estou dizendo que nós não vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Vamos, e Tiago vai mostrar aqui. Vocês verão. Só que a primeira coisa que eu e você devemos fazer diante das aflições é buscar a Deus em oração. Por quê? Porque Deus, de fato, ele tem este poder de mudar, de transformar circunstâncias. Olha o que a Bíblia vai dizer no segundo livro de Reis. Diz a Bíblia que o rei Ezequias está no seu palácio e Deus manda o profeta ir falar com o rei. O profeta chega no rei e diz assim: põe a tua casa em ordem, você vai morrer. Imagina você ouvindo isso. Põe a tua casa em ordem, acabou para você, acabou. Diz a Escritura que o homem de Deus sai e vai se retirando do palácio. Enquanto isso, o rei vira o rosto para a parede e em lágrimas clama: Senhor, me ajuda. Tem misericórdia da minha vida. E aquela simples oração, mas sincera, Deus fala novamente ao profeta. Ele não tinha nem saído do portão para fora. E diz: volta. Volta e vai falar com o rei. Diga que eu ouvi a oração dele. E eu acrescentarei a ele 15 anos a mais. 15 anos. Tudo por conta de uma oração. Tiago capítulo 4 vai dizer: nada tendes porque não pedis. Pedimos mal, pedimos para nos esbanjar. Só precisamos, de fato, entender uma diferença básica. Você orar a Deus pedindo algo é uma coisa. Você determinar algo para Deus é outra totalmente diferente. Como nós vemos muitas pessoas, o famoso determinismo, onde eles determinam as coisas. Eu determino que vai ser curado. Eu determino a mesa. Eu queria, você não determina nada. Às vezes você não determina nem o que a sua esposa faz no almoço. E quer determinar as coisas para Deus. Não é assim. Nós oramos sempre segundo a vontade de Deus. Porque não temos o poder de dar ordens ao Senhor. O que cabe a mim e a você é fazer como o rei Ezequias fez. Suplicar, clamar, pedir
implorar. É assim que filhos e filhas de Deus agem. A oração, ela tem o poder de remover o sofrimento? Sim, óbvio que tem. Cremos piamente nisso. Isso significa que toda vez que você orar a Deus, quando você estiver aflito, Deus vai remover o seu sofrimento? Não. Mas calma aí, pastor, a oração tem este poder de nos livrar do sofrimento presente, mas haverá vezes em que nós iremos orar e o Senhor não vai nos livrar do sofrimento? Exatamente. É assim que funciona. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles clamaram a Deus, foram fiéis e disseram para o rei: se o Senhor quiser nos livrar da fornalha de fogo ardente, Ele vai nos livrar. Senão, serviremos a Deus do mesmo jeito. E Deus foi misericordioso e os livrou. Todavia, se você ler Hebreus capítulo 11, você vai ver que constantemente homens de Deus, por conta de sua fidelidade, não tiveram o mesmo fim de Sadraque, Mesaque e Abednego. Muitos foram decapitados, cerrados ao meio, mortos a fio da espada, empalados, uma carnificina total. O cristianismo verdadeiro, ele sim acredita que Deus tudo pode, que o milagre está nas mãos do nosso Deus. Não há impossíveis para aqueles que creem nele. Mas caso a nossa petição não seja ouvida, é porque aquela não era a vontade do Senhor. E nós, de fato, acreditamos naquilo que Paulo vai dizer em Romanos 12. A vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Ainda que não seja boa para nós, no momento, mas é sempre boa. Deus vai nos dar força o suficiente para enfrentar os problemas, ou vai usar a circunstância difícil para que nós venhamos a cumprir o propósito dele em nossas vidas. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ele ora para que Deus mude a sua circunstância, um espinho na carne, e a maioria dos teólogos vão dizer que, de fato, aquilo tem a ver com alguma enfermidade física. Veja Paulo. Paulo, ele ora, coloca morto de pé. Paulo, ele ora e pessoas são curadas. Paulo, ele ora para as pessoas e vê a mão de Deus agindo sobre as pessoas. E então ele se vê com uma enfermidade ao qual ele ora. E diz a Escritura que Deus não cura. A oração dele para os outros, Deus responde. Mas quando ele ora por cura, por ele mesmo, Deus não responde. Ou melhor, Deus diz: não vou responder do jeito que você quer, Paulo. Lembra quando ele diz assim? A minha graça te basta. Não vou tirar esse espinho, para que você não fique arrogante, não fique soberbo, mas a minha graça te basta. E como cristãos, eu e você precisamos entender que quando oramos, nós podemos ouvir sim do Senhor, podemos, por vezes, como Jó, apenas um uníssono silêncio, ou ouvir não. Mas a vontade de Deus sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Jesus, no Getsemane, ele clama a Deus em lágrimas ao Pai, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O que aconteceu com ele? O Senhor não passou. E o que Cristo fez? Bebeu o cálice da ira de Deus sobre os nossos pecados até a última gota. Suou sangue. Mas Deus, o Pai, lhe deu força o suficiente para suportar toda aquela angústia. Portanto, saiba, o Deus que ressuscita mortos é o mesmo Deus que nos dá força para suportar o luto. O Deus que faz este milagre a ponto de pegar um cadáver e trazê-lo de volta à vida depois de 4 dias, como fez com Lázaro. É o mesmo Deus que vai dar a mim e a você força o suficiente, quando isso não acontecer, para que venhamos a suportar o luto. Nós vemos homens de Deus orando e Deus respondendo de acordo com aquilo que eles queriam. Mas nós vemos homens de Deus orando e o sofrimento ainda persistindo, mas a fé deles continuando inabalável, continuando com fé. Em Lucas capítulo 1, 46, é fantástico, onde tem aquele cântico de Maria chamado Magnificat, onde Maria canta louvores. Não foi o Tiago disse aqui? Está alegre? Cante. Maria, ela é abençoada com a visita do anjo, sabendo que ela seria a portadora do Deus encarnado em seu ventre. O que ela faz? Canta. Lucas 1, 46 em diante. Feliz? Cante. Mas você vê pessoas como Paulo e Silas, presos numa cadeia, fazendo o quê?
cantando da mesma forma. Você vê Jó vendo Deus o esmigalhar, o amassar, arrancando tudo que ele tinha de mais precioso. Este homem dizendo assim: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. É Ele quem governa. Por vezes, eu e você estamos no caminho da aflição. Por vezes estamos no caminho da alegria e do regozijo. E às vezes nós mudamos de um lado para o outro, talvez no mesmo dia. Você acorda alegre, ai que bom, e vem uma cajadada na cabeça. Ou o contrário, você acorda triste, de repente é transformado. Mas o mais importante, Tiago diz, é buscarmos ao Senhor sempre. Segundo princípio, a Escritura nos ordena a orar pelos enfermos. Acompanhe comigo, por favor, versículo 14 até o 16. Tiago 5,14. Alguém de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja para que esses orem sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Se há alguém enfermo, Tiago não pergunta, será que você deve orar? Não, há uma ordem. Está doente, ore. Ore a Deus. E Tiago, ele vai falar sobre a atitude do enfermo, dos presbíteros, e sobre a atitude da igreja em relação a, por exemplo, quando tem alguém enfermo, quando tem alguém doente. A atitude do enfermo, Tiago diz que se você está doente, busque oração. É bem provável que esta enfermidade ao qual Tiago está se referindo aqui é uma enfermidade decorrente de pecado, por conta do contexto. E a Bíblia vai citar inúmeras vezes onde o pecado ele vai resultar quase que imediatamente em enfermidade. Há inúmeros casos. Por exemplo, a lepra de Miriam. Miriam ficou leprosa por conta da rebeldia contra o líder, que no caso era o seu irmão. Você vai ver a lepra de Geazi. Este homem mentiu para Naamã, mentiu para Eliseu, para obter bens materiais de forma ilícita. E por conta dessa mentira, diz a Escritura que a lepra que estava em Naamã passa para ele. Ou seja, aquela lepra que era o símbolo clássico do pecado, que desconfigurava a pessoa e acabava levando a pessoa à morte, aquela enfermidade via Geazi por conta da mentira, por conta de ser desonesto. Em Êxodo nós vemos tumores surgindo no povo de Faraó, no povo do Egito, por conta da arrogância e da prepotência de Faraó, da desobediência dele. E não só isso, lembra no Antigo Testamento, quando o filho de Davi morre, o primeiro dele com Betseba, decorrente do quê? Do adultério. Pecado, enfermidade e morte. É claro, nem toda doença é resultado do pecado, mas o caso mencionado por Tiago aqui é de fato o que tudo indica. E Tiago ele vai enfatizar a importância, primeiro, de reconhecer a autoridade instituída por Deus, no nosso caso na igreja, óbvio. Vá a eles, vá aos presbíteros. Presbítero é só um termo intercambiável para pastor. Presbítero, bispo e pastor são termos que nós podemos trocar de lugar, que não vai ter prejuízo de tradução. É a mesma coisa. Mas veja o que ele diz. Está alguém entre vós enfermo? Vá ao pastor, ao presbítero. Se você não puder ir, chame por eles, para que eles possam orar por você. Tiago ele não diz que é uma pessoa específica que tem o dom de cura, como nós vemos, fulano tem o dom de cura. Não, não é assim não. Mas ele enfatiza a autoridade daquele a qual ele instituiu. Tiago também não está dizendo que o médico ou o remédio não são necessários. Muito pelo contrário. Lembra, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, boa parte dele ali foi escrito por... o livro de Atos, né, todo ele, foi escrito por Lucas. Lucas era o quê? Médico. A Bíblia não tem problema com a medicina, a Bíblia não tem poder com remédios. Paulo aconselha Timóteo a tomar remédio. Olha, eu orei por você aqui, agora toma um remedinho aí para ver se melhora de fato. Não há problema em relação a isso. O que Tiago está afirmando é que a cura, o milagre, seja por médico, remédio ou de fato uma cura ali, tudo isso tem a ver com Deus.
Tudo isso tem a ver com algo espiritual, porque é isso que ele disse lá no primeiro capítulo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Pai das luzes. Ou seja, tomei o remédio e foi curado. Amém? Glória a Deus. Que usou o remédio, usou o médico. Eu orei e fui curado sem nada dessas coisas. Glória a Deus, foi Deus que te curou de forma direta. Mas sempre é Deus. A verdade é que, em nenhuma ocasião, o cristão, ele deveria procurar um médico ou tomar algum remédio sem antes buscar a Deus, orar a Deus. Eu, por conta de ler muita tela, meu trabalho é basicamente na frente do computador o dia todo, por mais que eu tente sempre alternar, né, assim, entre digital e físico, entre livros digitais e físicos ali, a maior parte do meu dia é na frente dela. E eu tenho muita dor de cabeça, muita. E às vezes eu vou tomar o dipirona e falo, opa, ora, Senhor, me cura. Eu dou uma chacoalhada na cabeça, tá doendo ainda. 20 gotinhas, mando pra dentro. Não há problema em se fazer essas coisas, porque isso que toda cura vem de Deus, pois Ele é aquele que sara as nossas enfermidades, Deus não vê problema. Para que haja de fato a cura, quando a enfermidade é devida a pecado, Tiago diz assim, a confissão é fundamental. Se o problema é o pecado, confessar o pecado é essencial. Não é isso que o 1 João vai dizer? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas é necessário que para que se seja perdoado, haja confissão. Abra a boca e diga, Senhor, pequei, fiz isto e isto e aquilo. E Tiago, ele vai falar também aqui no versículo 16 sobre confessar o pecado aos outros, não é? Como é o verso 16? Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Confessai vossos pecados uns aos outros. Não tem a ver, deixa bem claro, né, se não você entende errado, que você tem que sair confessando o seu pecado para todo mundo. Falando seus erros para as pessoas. Não, é claro, preferencialmente aquelas pessoas que estão envolvidas com o seu pecado. Olha, você errou com seu marido? Vai, confessa para ele. Com os filhos, com os irmãos, vai e confesse a essa pessoa, aos envolvidos e aqueles que foram afetados. Pecado privado, e de fato, deve ter uma confissão privada. Às vezes, as pessoas confessam para mim tudo que é tipo de pecado. Nem minha esposa sabe. Não conto de jeito nenhum. Aquilo que é privado, fica no privado. É isso que o Tiago diz. E porque é uma postura errada, né? Lavar roupa suja na igreja. Imagina. O Robson vem aqui, pastor, puxa vida, essa semana a Larissa fez o arroz ruim. Eu não aguentei, Lei Maria da Penha e eu esqueci. Daí eu vim aqui na pregação. Homens que se dizem homens batem em mulher. Ser homem assim é fácil. Isso é um absurdo. Pecado privado se fizer de forma privada e não assim. A não ser, em alguns casos bem específicos. Como, por exemplo, a pessoa que vive em pecado. Isso é diferente. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20, olha o que Paulo vai dizer. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos para que os outros também tenham temor. Quanto aos que vivem em pecado, há uma grande diferença em se pecar e se viver no pecado. Pecar é aquilo que ocasionalmente nós fazemos. O que se espera é que o pecado na minha, na sua vida, seja um escorregão, um acidente. Não algo premeditado, não algo planejado. Do tipo assim, tem uma lama ali, 2h30 da tarde eu vou dar uma caída. Isso não. Isso é pecado premeditado. Quanto aos que vivem em pecado, repreende-os na frente de todos. Pastor, o que seria isso na frente de todos? Há cristãos que isso aqui une com Mateus 18, que Mateus 18 vai dizer assim, se teu irmão pecar contra ti, vai conversar entre ti e ele só. Se te ouvir, quem acha teu irmão? Este é o primeiro princípio. Fulano pecou, eu costumo sempre fazer assim. Olha, fiquei sabendo que algum irmão está fazendo algo errado. Se a irmã, via de regra, fala para minha esposa aí, dependendo do assunto, ou na maioria das vezes, eu vou lá. Fulano, se você fizer errado, não pode. O objetivo é o quê? É ganhar o irmão, é restaurar o irmão. Então, se teu irmão pecar contra ti, vai conversar entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Trazê-lo de volta para a comunhão. Mas Mateus 18 continua. Se não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas.
Ou seja, eu fui confrontar o pecado, por exemplo, do Ismael. Ismael não me ouviu, continuou fazendo errado. Eu vou pegar ali o Robson, o Edivaldo e vou lá. Irmão, falei com você aquela vez. Agora, os irmãos são testemunhas. Se continuar assim, vamos repreendê-lo publicamente. Aí o irmão não muda, continua batendo a mulher. Exemplo, sabe? Continua lá. Qual que é o terceiro passo? Se não te ouvir, leva-o à igreja. Aí sim, é publicamente, vai ser exposto, colocado aqui. Se não quiser vir aqui, eu vou falar tudo que o irmão fez, tudo que a irmã fez, para que a igreja saiba com qual o objetivo, para que os outros também temam. Este é um sinal de uma igreja saudável, que há disciplina. Já tivemos que fazer isso algumas vezes. É horrível? Claro que é horrível, ninguém gosta. Mas você não tem noção. O senso de santidade que baixa na igreja. O quê? Eu fazer errado? Passar aquela vergonha? E não só isso. Imagina o seguinte. Uma vez eu conheci um pastor e ele estava tendo um caso extraconjugal, achando que estava na época do Antigo Testamento, na poligamia ainda, né? Por ter outras mulheres. E a igreja dele descobriu. O que a igreja dele fez com ele? A igreja simplesmente o transferiu de cidade para uma igreja maior do que a que ele estava. Então, o cara adultera e é premiado. Como assim? Nós, por vezes, já tivemos que colocar as pessoas na frente e falar, irmão, confessa tudo que você fez. A pessoa confessar. E sabe o que acontece quando essas coisas, de fato, são levadas ao pé da letra, como diz a Escritura? Os irmãos se compadecem do pecador. Se compadecem. Porque vamos colocar exemplo, tem um líder no grupo que está vivendo em adultério. Daí fala, agora você vai lá para a igreja de Guará, a igreja de Tabaté, vai para lá para não ficar aqui que está ruim. E não há repreensão, os irmãos se sentem traídos. Como assim? O pastor, a liderança sabia e não nos avisou? Fomos enganados. Agora, quando é exposto, primeiro, há compaixão para com o pecador. Segundo, há um temor danado. Esse é o padrão que a Escritura nos ordena. A disciplina, de fato, é uma característica de uma igreja séria. Mas não só isso. A atitude do presbítero, no caso do pastor, o que a Bíblia vai ordenar é, você deve orar. No caso dos enfermos, tem alguém enfermo, vá e ore. Mas você reparou que no versículo 14 diz assim, algum de vós está doente, chame os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Pastor, mas é questão do óleo. Não pode ter olhinho? Como que a igreja não tem um olhinho para passar na porta? Para passar lá na testinha do endemoniado meu marido que nunca converte. Aqui a Bíblia diz, pastor, óleo. Primeiro, Tiago disse bem claro, né? Não é o óleo que salva. Não é o óleo, é a oração da fé. E quem coloca de pé é Deus. Então, eu sei que, principalmente os neopentecostais, eles enfatizam apenas a questão do óleo, a ponto de até de vender, você sabe, né? Vende, e vende caro. Ou não, tem uns que hoje em dia não vende, né? Você precisa apenas fazer uma oferta. Quinhentão. É venda? Achando que o óleo em si tem algum poder. Não é isso. O texto é bem claro. Como eu falei, que salva é oração, quem coloca de pé é Deus. Todavia, o óleo, ele sempre foi usado no Antigo Testamento, principalmente como um símbolo da unção de Deus, do poder de Deus. No Antigo Testamento ele era usado, por exemplo, para consagrar sacerdotes, derramado sobre eles. E os sacerdotes, por exemplo, consagravam reis, oravam por reis, profetas e por aí vai. Mas há até uma linha de estudiosos que acredita que, de fato, o óleo ele consistia nos melhores recursos medicamentosos da época. Ou seja, o óleo era como se fosse o remédio. Então, se traduzíssemos o versículo com base neste entendimento, de uma boa parte, seria o seguinte, olha, ora, mas toma o melhor remédio que puder. Essas coisas precisam dar junto. E isso aí é agir de forma racional. Por que eu digo isso? Isso é agir de forma racional. Tem uns bons anos já, eu lembro, se eu não me engano, uma das filhas do Pelé, ela era crente, na época nem crente eu era. Se eu não me engano é isso, tá? Se eu não me engano é isso. Parece que ela estava doente, com câncer, alguma coisa assim, e as pessoas falaram para ela, não, você tem que fazer lá quimioterapia, fazer tal coisa. Ela disse, não, Deus vai me curar. Morreu. Aí Deus que errou? Óbvio que não.
orou, mas esqueceu de seguir essa outra parte aqui. Então, dessa forma, Tiago está defendendo, na verdade, a oração com o emprego da medicina junto. E dessa passagem, estou encerrando, é desta passagem que o catolicismo, através da tradução de Jerônimo, da Vulgata Latina, que eles tiram a unção dos enfermos, ou extrema unção, já ouviu falar disso? Que é a unção que olha para a pessoa que está quase morrendo ali, indo para o beleléu. Só que para eles é algo que simplesmente vai perdoar os pecados para que a pessoa possa ir para o céu. Mas não, segundo a Escritura, Tiago deixa bem claro, é para restaurar o corpo. Perdoar os pecados, ter o corpo restaurado. Então, o objetivo da oração é sempre esse: Senhor, restaura o corpo. Cura, tem misericórdia dessa pessoa. E também a Bíblia vai falar sobre a atitude dos irmãos, que é confessar o pecado uns aos outros e orar um pelos outros. Veja, a oração aqui, ela não é uma prerrogativa só do pastor. Não é. Não é só o pastor que deve orar. Todos podem e devem orar. E a oração também não é dirigida só aos enfermos, mas a todos quantos precisam de oração. É um privilégio para a gente orarmos por outras pessoas. E terceiro e último para encerrar, põe, por favor. Terceiro princípio, creia na eficácia da oração. Versículos 17 e 18. Elias era um homem frágil, como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez e o céu deu chuva. A terra produziu seu fruto. Tiago, ele vai citar o exemplo de Elias. Foi um grande profeta. Elias, quando Israel se afastou de Deus por conta de seu pecado, ele apareceu para confrontar o rei, para confrontar o povo e todos que estavam vivendo de forma errada. Ele apareceu para confrontar os profetas, falsos profetas de Baal. E dentre muitas coisas que Elias é conhecido por seus milagres usados ali, por Deus para fazer milagres, um dos episódios bem conhecidos é esse aqui que Tiago cita, quando Elias ora e por 3 anos e meio não chove. Ele ora novamente e então a chuva vem. Veja, por conta da oração de um homem, os céus fecham suas comportas e devido à oração desse mesmo homem, o céu se abre, então a água é derramada. Elias, ele não era nenhum super crente, claro que não. O versículo começa dizendo assim: Elias, homem frágil como nós. Porque a tendência é nós olharmos, gente, Elias deve ser alguém power mesmo, Como que pode? Espetacular. Elias, por onde ele andava, assim, abria o chão, estarcia a planta, os demônios voavam. A tendência é a gente pensar assim: não. Elias era um homem frágil como eu e como você. Tanto é que se você ler a história dele, você vai ver que ele teve medo. Medo de mulher ainda. E enfrentou 450 profetas. Na hora que apareceu a mulher Jezabel da vida lá, correu. Elias teve medo. Sentiu tristeza. Alguns vão dizer, teve depressão. Mentira. Mas ele sentiu uma grande tristeza. Elias fugiu, pediu para morrer. Este era Elias. Homem frágil como nós. Se este homem frágil como nós, clamando a Deus, Deus fez algo tão grandioso, ora, por que Deus também não ouviria a minha e a sua oração? A minha e a sua súplica? No versículo 16 diz, olha, mas a oração de um justo pode muito em sua eficácia, se de fato a escalada do poder do homem. Como assim a escalada do poder do homem? Primeiro o homem tinha só a força do braço. Lembra lá os pré-históricos? Força do braço, logo depois poder do cavalo. Por isso que a Escritura diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, porque aquilo passou a ser o poder bélico da época, depois o poder da pólvora e hoje talvez o poder da bomba atômica. Se o poder do homem ele vem nesta escalada, nada se compara ao poder de homens e mulheres frágeis como nós, com o joelho dobrado, clamando ao Senhor e dizendo: Deus, tem misericórdia. Isso sim é poderoso. E o que Elias faz? Elias, ele na verdade, ele ora segundo aquilo que o próprio Deus havia prometido. Ele orou fundamentado naquilo que Deus disse. Em 1 Reis 18, no versículo 1, diz que Deus enviaria chuva. Aí lá no versículo 41, sabe como que Elias ora? Senhor, lá atrás o Senhor falou que enviar chuva.
Ou seja, ele não inventa nada. Ele simplesmente ora fundamentado naquilo que Deus havia prometido. Por isso que eu e você devemos orar fundamentado na palavra do Senhor. Porque é este o compromisso que Deus tem com aquilo que Ele mesmo nos prometeu. Se você ora desta forma, ora, a possibilidade de você ser ouvido é maior. Falei para os irmãos na quarta-feira, mas o irmão mecânico da nossa igreja aqui mandou uma mensagem para mim, mandou um áudio, né? Pastor, tá feio esse mês aqui na oficina. Carro nenhum. Deus do céu. E ele abriu a oficina há pouco tempo, tá lá batalhando para ficar mais perto da esposa, do filho. E eu estava fazendo umas visitas que eram nas proximidades da oficina dele, e disse assim, daqui a pouco eu passo aí. Fui lá, e literalmente, carro nenhum. Só o dele que deixa o capô aberto para dar a impressão que tem carro, né? E eu falei, vamos orar aqui, irmão. Estava o pai dele e ele. Qual foi a oração que eu fiz? Senhor, o Senhor ordenou que o homem fosse o provedor da casa. Que do suor do nosso rosto comerias o nosso pão. Não estamos pedindo a Ti dinheiro caindo do céu, piques entrando na conta. Pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia e graça da vida deste irmão, para que ele possa trabalhar de forma justa, honesta, para sustentar a sua família. Apenas isso. Coincidentemente, ou jesuicidentemente, acho que 3 dias depois o irmão mandou um áudio e disse, pastor do céu, não cabe mais carro na oficina. Eu pedi o estacionamento da borracharia do lado, para deixar carro lá. Pastor, o senhor tem o dom da oração? Não, oramos segundo a vontade de Deus. É assim que eu e você devemos fazer. Olhar para a Escritura e orar segundo a vontade de Deus. Consegue ver a importância de você ler a palavra e orar? Como não ter possibilidade de dissociarmos essas coisas? Uma vez, a W. Tozer disse que ele perguntou para um grande homem de Deus o seguinte: ei, homem de Deus, o que é mais importante? A oração ou a leitura da palavra? Sabe o que o homem de Deus respondeu? O que é mais importante para um pássaro? A asa da direita, né? Ou a asa da esquerda? Ora, o pássaro não voa com uma só, ele precisa das duas. Da mesma forma, o cristão. Precisamos ler e orar. Devemos não só orar, mas como diz Elias, como diz Tiago, orar com insistência. No versículo 17, ele vai dizer isso. Elias era humano frágil, como nós. Ele orou com insistência. Muitas vezes eu e você fracassamos em receber algo de Deus, em ouvir uma resposta de Deus, porque nós acabamos desistindo no limiar da bênção. Estávamos orando até certo período, mas aí, o que é isso? 2 semanas já orando. 2 semanas só? Eu lembro que eu liderei pequeno grupo durante muito tempo em Aparecida, e toda quarta-feira, era quarta? Se não me engano, era quarta-feira o pequeno grupo lá. Toda quarta-feira, quando a gente terminava a reunião do pequeno grupo, nós sempre falamos ali, tem alguém que tem alguma necessidade, alguma coisa que quer que nós oremos juntos? E toda quarta-feira eu falava, eu preciso de uma casa, eu necessito comprar uma casa, orem por mim. E os irmãos oravam. Eu fiquei pedindo para os irmãos orarem para eu conseguir comprar uma casa por 4 anos e meio. Quando eu comprei a casa, nem naquele pequeno grupo eu estava mais. Mas eu fiz questão de voltar e agradecer aos irmãos. Olha, a casa aqui é fruto da oração de vocês que durante anos oraram conosco. Mas não podemos desistir. Ore. Se Deus está em silêncio, continue orando. Uma hora Ele vai responder sim ou não, não importa. Mas ore, ore e ore. E para encerrar no versículo 19 e 20, Tiago encerra assim a sua carta. Tiago 5,19. Meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, sabei que aquele que fizer o pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Ou seja, eu e você devemos nos esforçar para restauração de pessoas que conheceram a verdade, mas estão desviadas, estão no pecado. Quantos aqui não têm conhecidos? Às vezes parentes, ou às vezes dentro da própria casa. Nossa, fulano foi durante muito tempo à igreja, mas não está indo mais. E Tiago vai dizer que é um perigo constante, o perigo de alguém se desviar da verdade. Pode acontecer? Claro que pode. O que devemos fazer? Lutar
para que essas pessoas sejam de fato restauradas. Hebreus capítulo 2, versículo 1, vai dizer assim: por isso, convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Ouça a verdade e tome cuidado para que em tempo algum você se desvie dela. E você sabe, o resultado de se desviar da verdade é sempre pecado e morte. Portanto, eu e você devemos nos esforçar para buscar esses que estão perdidos. Quantos aqui já passaram pela nossa igreja e hoje não estão vindo mais? E se nós fizéssemos aí uma força-tarefa? Palavra bonita, né? Uma força-tarefa para ir atrás dessas pessoas que já passaram, que não estão indo, que estão desanimadas. É isso que a Escritura ordena. Restaurar aqueles que um dia ouviram o Evangelho, que se afastaram da verdade. É isso que Tiago vai dizer. Sintetizando, ele diz: orem em toda circunstância. Vocês devem orar pelos enfermos e principalmente crer na eficácia da oração. É orar e acreditar naquilo que está orando. Quando se ora à vontade de Deus, é isso que você devemos fazer. Só esse exemplo para encerrar. Tinha uma adolescente em nossa igreja, ela tinha endometriose, se eu não estou falando besteira, que a endometriose, se eu não me engano, é uma das coisas que deixa a mulher infértil, né? Atrapalha a mulher a gerar. E ela disse: pastor, olha, eu já fiz exame, deu isso, aquilo. Quero que o senhor ore. Ela seguiu o princípio de Tiago: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros para que orem. E eu fui e orei: Deus, tem misericórdia, graça, cura. E acho que depois de uma semana ou outra, ela foi refazer o exame e estava curada. Ela ligou para o pastor, saiu o resultado do exame, não tem mais nada. Sabe qual foi a primeira coisa que eu falei para ela? Não acredito. Ai, meu Deus. Ou assim, pastor incrédulo. Eu orei para ser curada e ela falou: eu não acredito. Ore, crendo na eficácia da oração. Por este motivo que nós oramos. Por este motivo que nós oramos em nome de Jesus. Para mostrar que não é com mais naquilo que nós fazemos. Senhor, olha, precisa o senhor ouvir sua oração aqui, porque estou já há tantos anos na igreja. Né? O senhor pode ver, eu tenho feito certinho, orar todo dia, não falho nenhum, leio tantos capítulos da Bíblia por dia. Por este motivo, eu peço ao senhor. Não é assim. É nos esforçando para ser santo. E mesmo falhos e frágeis como Elias, orarmos dizendo assim: em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus não é, o em nome de Jesus não é um ponto final na oração. Assim você coloca um ponto final na frase. Não é. Orar em nome de Jesus é você clamar, pedir e você falar assim: Senhor, mas não é por mim mesmo que eu peço, porque eu não sou digno. Em nome dele. Ele é digno. Por isso oramos em nome de Jesus. Resumidamente, aquilo que Paulo diz em Tessalonicenses é o que eu e você devemos fazer: orar sem cessar. Amém, meus irmãos?